Marcando presença aqui na Metropolitana, 10h11 agora. Tá na hora, chegando o momento saúde com ela, nossa nutricionista Thaís Vilauta. Hoje a gente vai falar sobre efeito sanfona, também conhecido como efeito rebote ou efeito ioiô. Thaís, bom dia, tudo bem? Seja bem-vinda. Bom dia, Nina, bom dia, ouvintes, tudo bem? Que delícia, terçamos, né, Thaís? Terçamos! Terça a gente fica esperando ela. Jéssica de Paula já está por aqui! Bom dia, bom dia, Bom gente! dia, gata linda! Cheguei! Jéssica, hoje tá todo mundo comentando sobre o depoimento que a Virgínia vai prestar daqui a pouquinho no Senado para falar sobre a CPI das BITs. Né? Foi indiciada. Sim. Ela pode ficar em silêncio se ela quiser, mas ela Sim. tem que ir, ela não pode faltar. Ela pode Mas permanecer não em acho silêncio. que a Virgínia fica quieta. Isso. Eu acho que também ela não vai falar, porque realmente hoje... Você acha que ela não vai falar? Eu acho que ela vai falar, eu acho que ela vai acho. falar sim, porque não tem necessidade dela ficar quieta, porque Não hoje falar. em dia todos os influencers fazem, entendeu? Tem gente que fazem muito mais, e agora realmente estão fazendo a regularização. Então muitas pessoas, até aquele próprio Esportes da Sorte, onde a Deolane foi presa, já voltou a operar, e os próprios influencers já voltaram a divulgar. Entendeu? Que é a Entendi. Esportes da Sorte. Então, assim, já tá voltando as bets da vida, Eu vi entendeu? que tem uma Bets que a Globo tá divulgando o tempo todo, principalmente no Sim. domingo no Luciano Huck, que aparece um leão. Vocês já viram isso? Sim. É uma bet fortíssima. Eles estão investindo muito, assim. Não, se a própria televisão aberta tá divulgando, eu acho que ela não tem nada pra esconder, porque Mas realmente... eu posso falar uma coisa pra você? Amiga, esses influencers, eles só são a ponta do iceberg. Exato. Entendeu? Eles só são uma cara bonita ali pra representar Mas um eu lugar. acho importante chamar essas pessoas pra gente mostrar a responsabilidade deles. Sim, Porque eles influenciam conscientização. muitas pessoas. E no Sim. caso da Virgínia, é quase o Brasil inteiro que conhece essa menina, gente. Ela influencia, mas você já viu os stories dela? Eu acho que realmente ela fala do jogo, mas eu acho que de uma forma bem simples. Olha, jogo com responsabilidade, proibido para menor de 18 anos. Eu acho que é basicamente isso. Entendeu? Mas quem gosta dela vai jogar. Só pra ver como é que é. Ah, eu gosto dela e não jogo. Mas tem gente que acredita. Eu Mas tem acredito. gente que A acredita. Jéssica deve ver os olhos aqui da Virgínia. Da Virgínia. Tô Nossa! sentindo, ó. Você Ela tem vê, que ela ver, ficou minha filha. brava. Eu É acho que a questão time de jogo- líder Virgínia Não, Fonseca. o time meu é que assim, quem tem problemas com o jogo vai ter problema com o jogo em qualquer Não, lugar, isso é verdade. gente. Até Aham. com o ping-pong da esquina do tiozinho, entendeu? Tá. Eu acho que quem tem problemas vai ter. Quem não tem, não vai jogar, não vai ser influenciado. Só que a internet, ela é um meio extremamente viciante. Sim. E aí você coloca uma internet e não tem controle de quem tá jogando, sem nenhum controle. Eu acho que isso vale é para perigoso. crianças menores, No Brasil, entendeu? no Brasil existe a proibição dos bingos. Sim. Eu já fui locutora de bingo, inclusive. Thaís, esse microfone tá fazendo barulho. Põe na sua blusinha, que eu acho que vai ficar melhor, porque aí ele tá raspando. E o bingo, Jéssica, a gente podia pensar, então, entrar nessa discussão, Sim. regulamento bingo. O bingo gera muitos empregos. Hoje em dia a gente tem o bingo para idosos, E o casas bingo- de apoio, que É. ajudam em outros Mas o setores, bingo né? mesmo é diferente, né? É em grande proporção. As pessoas jogam em Não, máquina, eu em acho que essa regularização do computadores. bingo, acho que vai uma coisa bem maior, porque assim, o que a gente fala de Mas se regulamentar, liberaram as bits, às é vezes praticamente um algo bingo menor, aquilo né? online. E a Gente, pessoa vai... Eu não sei, eu acho que, tipo assim, um proíbe, outro libera, ou libera tudo ou proíbe tudo. Exatamente, é o que eu tô É. tentando falar. Não pode ter dois pesos, duas medidas É. para uma mesma coisa. Tipo, é jogo, mas é eu acho viciante que- e as pessoas perdem Por que dinheiro. que eles estão regulamentando esses da internet? Porque realmente ali o governo morde uma casca, entendeu? Foi. Eles têm que fazer uma regulamentação. Agora, tem bingos que realmente foge um pouco do controle deles. Não, mas aí eles precisam regulamentar. Precisa realmente. Isso não é difícil fazer, né? Então, vamos ver como que vai ser, né? Até mesmo as casas, os cassinos no Brasil é proibido, em outros países é liberado. Pois né? é. E, Las Vegas, inclusive, tive lá semana passada. Ah, é. E foi bom, amigo, você ganhou. O que faz em Las Vegas fica. Eu ganhei nada. Ah, então ela não pode falar jogo, nada, jogo gente. de azar. Mas o amor, a minha sorte é só no amor. Eita, Glória! Gente, vamos ao tema? Vamos! Vamos ao tema. Hoje eu convidei a Thaís Vilauta para falar de um assunto do momento. A gente vai falar sobre o efeito sanfona. Você já fez alguma dieta muito restritiva que você emagrecesse muito, Jéssica de Paula? Já sim, inclusive a gente que tem uma propensão a ganhar peso, a gente sofre muito com esse efeito sanfona, que você tem que ficar controlando. É um mês, Natal, Ano Novo, que você dá uma deslizada, você já ganha aquele peso que você tinha perdido. E assim você vai o ano inteiro. Eu né? já vi pessoas que fazem cirurgia bariátrica, emagrecem drasticamente,
depois engorda tudo de novo e ainda mais. Exatamente. Por que será que isso acontece? O que é, afinal de contas, o efeito sanfona? E por que se caracteriza esse termo, efeito sanfona? Efeito sanfona. Geralmente a gente chama de efeito sanfona, principalmente sofre quando a gente faz aquelas dietas mais restritas. Porque o que acontece? Não que seja todo mundo que faz a dieta restrita vai engordar. Só que se você não mudar a sua mentalidade, não mudar o seu comportamento, se você fizer uma dieta, qualquer uma que seja, uma restrita, uma reeducação alimentar, ou uma mudança que você vai comer uma quantidade menor, seu metabolismo vai se adaptar àquela quantidade menor, vai fazer atividade física. Se depois de um tempo você parar com isso e voltar a comer igual você comia antigamente, você vai engordar. Então, assim, o efeito sanfona nada mais é do que você deixar de fazer aquilo que é saudável para o seu corpo. Você pode, num primeiro momento, um objetivo, uma festa, um casamento, fazer uma estratégia mais restritiva. Hoje em dia a gente tem algumas dietas, tem o jejum intermitente, dieta cetogênica, low carb, que a gente consegue uma perda de peso mais rápida, mas em contrapartida sai dessa dieta e já entra num planejamento alimentar para a gente acelerar e voltar o metabolismo, porque o nosso corpo é inteligente. Às vezes a gente chega num momento também da dieta que a gente fala assim, entrei num momento platô, não emagreço mais, estou fazendo as coisas, né? Estagna. O nosso corpo vai se adaptando, tanto à restrição calórica quanto às mudanças alimentares. Ele sempre vai tentar voltar o seu peso no momento em que você mais teve peso. Por exemplo, na fase da sua vida, eu fiquei 20, 30 anos da minha vida pesando 80 quilos. Aí eu fiz uma dieta por 6 meses e fui 60. O seu corpo não entende que aquele 60 é o ideal para ele, apesar de ser o saudável. Ele acha que é aquele maior tempo, que é dos 80, que foi. Então ele vai começar a estimular você a querer voltar para os 80. Aí aumenta a sensação de fome, pode aumentar a vontade de comer outros alimentos. Aí é onde a gente precisa trabalhar até o pé da cadeira. A nossa mente. E aí, por isso, a importância da gente ter a consciência alimentar e comer uma comida de verdade, se adaptar. E uma das coisas para a gente melhorar o nosso metabolismo é o consumo da proteína nas refeições. Que a gente consegue ter saciedade e consegue manter esse metabolismo sempre acelerado. Quando a pessoa entra numa dieta restrita, que emagrece demais, ela consegue mexer no metabolismo dela? Então, ela pode mexer tanto no metabolismo, ela consegue perder massa muscular, que isso desacelera o metabolismo e pode mexer então prejudica o metabolismo. Dependendo de algumas pessoas, sim. O que acontece? Quando a gente faz uma dieta restrita, sem orientação, porque assim, cada pessoa tem um gasto energético. A gente calcula no consultório e todo nutricionista vai calcular quando cada pessoa gasta. A gente tem uma quantidade que a gente pode diminuir de calorias. Se eu começo a diminuir muito além do que meu corpo gasta, ele começa a achar que você está doente. Ele vai começar a estocar gordura. Então, você, por mais restrito que você faça a dieta, você emagrece um pouco, mas você começa a emagrecer muito menos e estocar gordura. Então, as dietas restritas, elas podem ser feitas por períodos, não por muito tempo. Como estratégia, por exemplo, de 20 dias, uma estratégia de 15 dias, não mais que um mês. E qual que é o problema, Thaís, da gente prolongar essa dieta por mais tempo? Perda de massa muscular, aí acúmulo de gordura, porque o corpo começa a se adaptar, ele começa a deixar de queimar. E daí, quando eu saio da dieta restrita, eu vou para onde? Aí você vai para uma dieta no qual você vai ter um planejamento alimentar para você. Que você vai comer saudável, vai continuar emagrecendo, mas não de uma forma tão restrita. E aí você consegue equilibrar o seu metabolismo. Nesse meio tempo, num processo de emagrecimento, a gente, só do fato da pessoa começar a escolher melhores os alimentos, ela já começa a emagrecer. Aí chega um período que o corpo se adapta naquela escolha. Aí a gente começa a diminuir. Quanto aí depois tempo entra eu preciso para fazer meu corpo memorizar de que esse novo peso é o que eu quero para mim?
Então, o ideal seria 1 ano. 1 ano pra manter nesse Então, a emagrecimento? galerinha do Monjaro aí vai separando o dinheirinho, gente. 1 ano no mínimo no Monjaro. Eu ia No falar Ozempic. isso agora, É. porque agora existe uma tendência muito grande das Aham. canetas, do Monjaro. Sim. Eu lembro que antigamente era aquele subtramina que É. deixava a Nossa, mulherada que- louca, né? Aham. Não, e tinha outros remédios também que mexiam Era. muito com a cabeça da gente. A gente ficava mais depressivo do que emagrecia. É. A gente emagrecia no calor do choro. Exato. Exatamente. Mas e aí, Thaís? Tá todo mundo emagrecendo muito rápido. Sim. Esse que é o problema, Esse né? emagrecimento muito rápido, principalmente das canetas, o que acontece? As pessoas não conseguem comer. Aí, quando ela come, ela vai comer aquilo que ela gosta. Porque ela não consegue comer, eu vou comer o que eu gosto. Sim. Aí ela tá perdendo, as pessoas estão utilizando as canetas, sem orientação, elas estão perdendo muita massa muscular. E a massa muscular desacelera o nosso metabolismo. Então tem que ver se você está emagrecendo realmente gordura ou você está emagrecendo músculo. Músculo. Porque músculo pesa mais que gordura. Entendi. Então, se você está perdendo seu músculo, você está fazendo uma troca É aquela muito famosa ruim. pessoa que tá emagrecendo e a bunda tá caindo. É, que você e olha... os peitos estão ficando mais Você olha a moles. cara É, envelhecida, aham. aquela flacidez que você olha e fala assim, nossa, eu emagreci, mas eu tô pelancuda. É verdade. Então ninguém quer ficar Miss Pelanca, né? Magra e Miss Pelanca. Então a gente tem que fazer atividade física, que vai acelerar o metabolismo. Só que para isso, para você ter força para fazer atividade física, para você ter força para você trabalhar, tudo você precisa do alimento. Então dá pra gente emagrecer mais com uma dieta restrita, mas a que ponto? Qual restrição dessa dieta restrita? Que ponto que as pessoas... Tem gente que chega no consultório fazendo uma refeição por dia. Nossa. Misericórdia. Por conta do uso das canetas. Você não consegue bater o mínimo que o seu corpo precisa para você gastar. A pessoa- Aí eu faço jejum intermitente de 24 horas. Eu não sou contra 24 horas. Jejum intermitente, para mim, é a partir de 12 Gente, ela faz horas. fotossíntese, né? Jejum intermitente para emagrecimento é ali das suas 13, 14 horas, 16 horas no máximo. Você já tem um resultado sensacional. Eu não consigo manter o jejum de 12 horas para fazer exame de sangue. Então... Eu queria falar pro laboratório que eu menti, viu? Sobre o tempo de jejum. Porque eu já fico desesperada. Agora, imagina 24 horas sem comer, eu não levanto nem da então, cama. gente, fazendo uma refeição. Gente, Isso é perigoso? E o que acontece? Você degrada a massa muscular, você tem uma retenção de líquido maior, porque o seu corpo começa a entrar em estado de alerta, as vitaminas caem, então ferro, ferritina, aí o cabelo fica ruim, a unha fica ruim. Então, Aí começa a tomar banho e sai aquele chumaço de cabelo. Aí você não sabe por quê. É verdade. qual que é o preço dessa dieta restrita? Sem falar que daí o que você come quando você passa por esse período de restrição. Aí depois, eu emagreci, fui pra festa, eu fui viajar, depois volta a comer no pé da mesa. É lógico, você vai engordar. Daí é o famoso efeito sanfona. Nenhuma dieta pra mim dá certo. Não, eu tenho algumas pessoas conhecidas que tomaram a Ozempic, no caso, e o que elas falaram? Que quando tomava, tava tudo ok. Parou, a fome via 3 vezes mais. E aí acaba que você fica um ciclo vicioso. Porque assim, como que você vai ter que bancar aquilo lá pra você conseguir sustentar aquele peso? Senão você não consegue, porque você não mudou sua cabeça. E quando você quer, que nem a Nutri falou, você quer comer um pão, você vai querer comer uma massa, você não vai querer comer salada. Você já não tá nem comendo, você só vai comer salada? Não, você vai comer uma coisa gostosa, né? E aí, nessa coisa gostosa, quando você termina, aí você triplica. E aí o peso aumenta até o que você já tava, né? Exatamente, o que eu falo. As canetas são ótimas desde que elas são bem orientadas. Se você usar a caneta e mudar a sua alimentação, ela vir te ajudar para aquela compulsão, para aquela fome que você tem, ela é ótima. Mas você tem que trabalhar, porque ela mexe com o paladar, sim. Você não tem vontade de comer salada, você não tem vontade de comer proteína, você tem vontade de comer o carboidrato. Carboidrato, gente, ele vai fazer com que você dê energia para o seu corpo, mas não vai te ajudar a manter ali a sua massa muscular. Então, você tem que usar as canetas, mas com a consciência que você precisa comer o mínimo possível para o seu corpo. Não consigo comer? Vamos usar os shakes da vida. Vai bater ali o iogurte com a fruta, ou vai usar um whey. Hoje o pessoal tá tão nesse negócio de o mais rápido, quer chegar mais rápido, que não vai querer tomar um shake. Vai na caneta aqui, pelo menos. Sabe por quê? Eu vejo muitos influenciadores falando assim, tô emagrecendo sem fazer nada. E é basicamente isso, é o pensamento que as pessoas têm. Elas querem emagrecer num passo de mágica. E aí que é o caminho mais curto, né? Elas querem ser emagrecidas, né? Ninguém quer fazer o esforço. É verdade. Só que aí dói no bolso
E quando você vai ver os seus exames, aí tá, Todos querendo ou não, descompensados. todos descompensados. Então a gente tem que tomar cuidado, porque não é todo mundo que pode utilizar essas canetas. Como é que estão os seus exames? Um paciente... A pessoa pode morrer, por exemplo, usando essa caneta, se tiver algum problema de diabetes, porque a caneta não é tirar o açúcar do sangue? Então, se a pessoa às vezes tem diabetes, que faz uso de insulina, tem que ter acompanhamento médico, porque ela pode vir a passar mal, acabar indo para o hospital. Uma pessoa que não tem diabetes pode vir a ter uma propensão maior? Então, como ela é recente, a gente não tem nenhum estudo com os prós do uso contínuo dela. Sim. O que a gente tem os estudos recentes é que ela não causa diabetes, ela não atrapalha, é o que tem de melhor para o tratamento da obesidade. Mas a gente não sabe a longo prazo qual vai ser esse efeito colateral. A gente vai descobrir daqui 10 anos. A gente está vivendo esse momento. A gente está vivendo, então a gente não sabe as consequências. Virando cobaia, né? A gente vai saber as consequências lá na frente. E o que acontece? Geralmente a pessoa que tem essa dificuldade já tem o intestino um pouquinho mais lento, ou tem uma desbiose. Essas canetas, além de desacelerar essa parte da digestão, ela também desacelera o seu processo no seu intestino. Então a pessoa acaba ficando constipada, não indo no banheiro, tendo dificuldade. Então tem que tomar cuidado. Por isso que a gente fala, não é que a gente quer que vocês, além da caneta, passem no profissional da saúde. É porque a gente já sabe as consequências quando utiliza o medicamento sozinho. É isso. Sem orientação. Você pode subir muito, por mais que ele diminua a insulina, algumas pessoas ele aumenta muito, faz com que produza, em relação à parte do fígado, mais substância que pode vir a te atrapalhar. É isso. Então, não é bom para todo mundo. Como não existe dieta igual para todo mundo, gente, no medicamento não é receita de bolo. Sim. Todo mundo vira lá, e todo mundo dando 20 cliques, vamos lá, e todo mundo vai emagrecer. Não é, gente. Ó, vamos liberar o WhatsApp para vocês participarem dessa roda com a gente? 991-470620. Daqui a pouco eu volto para finalizar esse tema com a Thaís Vilauta aqui. Agora chegando notícias.